Mais uma vez, estamos em Zacarias 12. Nós vimos na última aula que Deus vai colocar Jerusalém e Israel no centro. Para ele sempre foi o centro dos seus propósitos, de acordo com alguns entendimentos, algumas análises. Israel e Jerusalém ficava no centro de todas as massas terrestres. Tem a ideia assim, de que era tudo uma massa só de terra no início, e se você imaginar todos os continentes se unindo e formando uma massa de terra, Israel realmente ficaria bem no centro. Tem até a ideia assim, de que o Jardim do Éden era lá. Mas, de qualquer forma, Israel e Jerusalém formavam para Deus sempre o centro do seu propósito de redenção. Não que Deus se interesse só naquela terra ou só naquele povo, mas que era a partir dali que todo o propósito de Deus seria feito na terra. E sabemos pelas profecias que no futuro, na eternidade, no milênio, na volta de Jesus, ali será o seu trono, ali será o centro novamente. Isaías 2 e tantas outras passagens mostram que Jesus vai reinar, é dali que vai sair a lei, dali que todas as nações serão alcançadas pela palavra, pelo governo, pela harmonia do reino de Deus. Então, isso foi o nosso assunto na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é agradável. Eu, particularmente, não gosto de falar de guerra. Eu sei que quando a gente fala da última guerra, que vai ter uma guerra final, vai ter uma guerra que vai envolver todas as nações. Já citamos até esse texto em Zacarias 12, versículo 3, que nós vimos no final do versículo 3, ajuntar-se-ão contra ela, contra Jerusalém, todas as nações da terra. Então, quando a gente fala de guerra, tem várias coisas dos últimos acontecimentos que chama atenção, que todas as pessoas gostam de ouvir, de falar, sobre quem é o anticristo, sobre a marca da besta e também sobre a última guerra, como que vai ser essa guerra, como é que vai acontecer, será que já está acontecendo, será que as coisas já estão se alinhando? Então, eu sei que as pessoas até se empolgam, às vezes, em falar de guerra. Filmes de guerra, as pessoas gostam de ver os filmes da Segunda Guerra Mundial, principalmente, faz parte, assim, o drama, o grande combate, o grande enfrentamento do bem contra o mal. Então tem muitas coisas assim que às vezes até chamam nossa atenção, a gente gosta de ver. Infelizmente, eu falo infelizmente porque não tem nada pior do que uma guerra. A guerra é inferno, a guerra é uma coisa terrível. Eu não desejo a guerra, ninguém deveria desejar a guerra. Deus não deseja guerra, Deus vai trazer o reino dele para acabar com a guerra. Mas nós precisamos falar de guerra porque faz parte realmente dos últimos acontecimentos, e um dos aspectos que está muito claro nas Escrituras, e inclusive aqui em Zacarias 12, é que todas as nações virão contra Jerusalém. E em Zacarias 14, Deus fala, versículo 2, eu ajuntarei. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tem vários outros textos que falam que é o próprio Deus que vai fazer com que as nações venham contra Israel. Deus vai provocar essa guerra. Deus é sempre soberano, ele permite, ele age no meio dos acontecimentos humanos. Nada acontece sem que Deus permita, mas nós não podemos dizer que Deus quer que as nações entrem em guerra. Deus não quer doença, Deus não quer a guerra, Deus não quer a divisão, mas nessa guerra, no caso dessa guerra, realmente
as Escrituras falam muito explicitamente que é o próprio Deus que vai fazer com que essa guerra aconteça. Então, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu pensei, lembrei daquela frase. Eu lembrei porque eu li, né? Claro que eu não estava vivo na época. Mas no século passado, no século XX, o mundo viu a primeira e a segunda, né? Houve duas guerras, né, no século XX, mas a Primeira Guerra Mundial foi a maior guerra até então, né? Nunca tinha tido uma guerra mundial. Houve guerras no mundo antigo que envolvia o mundo conhecido, as nações conhecidas ali, mas era uma parte minúscula no mundo. Então, o século XX viu essas duas guerras mundiais. Mas quando aconteceu a Primeira Guerra, antes mesmo da guerra acabar, um autor britânico chamado H.G. Wells, ele cunhou essa expressão. Antes de acabar a guerra, ele falou assim: essa vai ser a guerra que vai acabar com todas as guerras. E o presidente dos Estados Unidos depois usou essa mesma frase. Eles criaram, depois da Primeira Guerra, criaram a Liga das Nações, que foi antes da Nações Unidas, da ONU. Então foi assim, sempre a expectativa. Depois da Segunda Guerra Mundial também, eles quiseram fazer um tratado e a Organização das Nações Unidas para que nunca mais houvesse guerra. Estou dizendo isso porque nós sabemos que todas as tentativas humanas falharam e vão falhar. Estão tentando achar uma solução para a guerra na Ucrânia, querem achar uma solução para os conflitos no Oriente Médio, querem achar algum jeito para evitar uma conflagração maior. Enfim, os homens lutam contra a guerra, enquanto muitos outros estão provocando a guerra. Mas um dia vai haver uma guerra. Deus prevê, não é que Deus quer, mas essa guerra é necessária para que as guerras acabem para sempre. Então, nós vamos dar uma olhada, com a ajuda de Deus, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para nos guiar. Eu peço isso continuamente, encorajo a todos que façam o mesmo, que sempre peçam que o Espírito Santo, que foi prometido, que veio, enviado por Jesus, para nos guiar a toda a verdade, que nós possamos ter atitude certa, corações humildes para conhecer a verdade de acordo com a revelação de Deus, não de acordo com nossas teorias, não de acordo com nossa vontade, não com sede de ver vingança ou qualquer atitude contrária, que nós possamos ter realmente, acima de tudo, o desejo de ver o reino de Deus chegar, quando não haverá mais guerra, não haverá mais doenças, não vai haver mais ação do inimigo sobre a humanidade. Senhor Deus, nós pedimos nesta hora que o Senhor nos dê realmente corações quebrantados, corações humildes e corações alinhados com o Teu, para que nós possamos conhecer a Ti. Não queremos saber coisas que o Senhor não quer mostrar. Se o Senhor não quer mostrar exatamente a sequência, a cronologia, aquela sede que nós temos de saber, de controlar, de nos prevenir, de saber o que vai acontecer, de nos proteger, porque a nossa proteção é o Senhor e nós dependemos do Senhor e não temos como governar, controlar as coisas, nem temos como saber todos os tempos, as estações que o Senhor reservou para Ti mesmo, mas nós desejamos ser prevenidos, alertados, preparados por Ti, com a Tua preparação, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos só retomar em Zacarias 12, para a gente ter uma visão. Nós vamos buscar
passar algumas passagens paralelas e vamos procurar entender o que nós podemos saber a respeito desta guerra que vai acabar com guerras no mundo. Eu vou repetir algo que eu tenho falado sempre nessas aulas, que a visão profética, as profecias que nós temos na Bíblia, elas são peças num quebra-cabeça. Então, nós precisamos da ajuda de Deus para saber como encaixar essas peças. Eu chamo de peças de um quebra-cabeça porque, em geral, não são relatos ou profecias sequenciais. Não existe uma cronologia. Deus não revelou para Zacarias e Deus não revelou para Daniel, Deus não revelou para João no Apocalipse toda a cronologia. Ele sempre a visão profética vê várias coisas. Por exemplo, em Zacarias 12, ele fala assim: naquele dia, versículo 3, naquele dia, versículo 4, naquele dia, versículo 6. Então ele vai falando naquele dia, ou seja, são coisas que Deus vai fazer naquele dia, que não é um dia de 24 horas, é um tempo, né, naquele dia, naquele tempo, naquele momento da história, e não são... não é, como eu falei, um relato cronológico. Primeiro vai acontecer isso, depois daquilo, então você vai saber exatamente o que vai acontecer. E lembrando que os discípulos perguntaram para Jesus, antes da ascensão, se era exatamente naquele tempo que ele ia restaurar o reino a Israel. E ele disse: não compete, isso não cabe a vocês saberem os tempos e as estações, o momento exato. Isso não é uma contradição. Jesus tinha falado anteriormente, antes da sua morte, ele falou: vocês precisam saber os tempos, vocês precisam estar preparados, vocês precisam saber como vocês sabem que vai chover olhando para o céu, como vocês sabem que chegou o verão, ou a primavera, alguma estação, olhando para as flores, para as plantas. Então, nós precisamos saber de várias coisas que anunciam. Ele falou assim: quando vocês virem essas coisas acontecendo, vocês podem saber que o dia está próximo. Então, há uma grande diferença entre saber que algumas coisas fazem parte dos acontecimentos que precedem a vinda de Jesus e o reino de Deus, e tentar saber exatamente o que vai acontecer, quando e como. Então, a escatologia é um estudo importante, mas jamais devemos ter a presunção de achar que nós podemos saber algumas coisas que não nos competem, não fazem parte. Algumas coisas a gente não vai saber até que aconteçam. Outras coisas a gente pode até saber, mas mais próximo do acontecimento, porque Deus sabe quais são as coisas que nos fariam mal. Você saber o futuro, você saber o dia que você vai morrer, você saber que alguma coisa vai acontecer com seu pai, com o seu filho, com sua esposa, com seu marido, muito antes, isso não nos faria bem. Tem muitas coisas que não nos fazem bem. Deus falou com Ezequias que ele teria mais 15 anos de vida, o rei Ezequias. Deus teve um propósito de falar isso com ele. Mas, de maneira geral, esse tipo de profecia nos faria mal. Isso não nos ajudaria. Nós, sem querer, nossa mente caída começaria a relaxar, a sentir assim: bom, eu posso mudar as coisas no penúltimo ano da minha vida, no último ano da minha vida. E isso não nos faria bem. A nossa vida deve ser vivida dia a dia. Jesus disse que nem ele sabia o dia e a hora. Então, é muito importante, quando nós estudamos a escatologia,
que nós tenhamos isso em mente. Aqui nós temos, aqui nos outros profetas, o que eu vou procurar colocar para nossa consideração nesse estudo são os eventos, são as características, são o porquê dessa guerra, o que Deus quer fazer por meio dessa guerra, por que essa guerra é necessária antes da vinda do Rei da Paz. Por que precisa ter essa guerra? Eu não tenho todas essas respostas, mas são perguntas válidas. Por quê? Por que precisa ter uma grande guerra para acabar com todas as guerras? Por que precisa ter essa guerra antes da volta de Jesus? Porque isso está em vários profetas, está no livro de Apocalipse, está nas profecias de Jesus. Então, é algo assim, muito confirmado na Bíblia, é um dos acontecimentos mais claramente registradas que vai como algo que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então vamos ler aqui em Zacarias 12 para depois começar a pegar alguns textos paralelos para a gente unindo, né, essas peças do quebra-cabeça e entendendo o que vai acontecer nessa guerra. Nós não sabemos todos os detalhes, mas temos alguns fatos, algumas indicações importantes. Ok, então lembrando que Zacarias é o profeta da restauração, que o assunto dele é restauração, eles já estavam na terra depois do cativeiro, mas Deus estava mostrando para ele o que ia acontecer numa restauração futura. Então ele, nos versículos 2 e 3, que nós já vimos na última aula, ele fala sobre como Deus vai colocar Jerusalém como não só um cálice, mas uma bacia de atordoamento. Então, assim como Israel precisou beber o cálice do juízo por causa do ataque de outras nações, como Babilônia, Síria, Roma, agora Jerusalém vai ser um cálice de juízo para as outras nações. Só que não veja bem, eu até falei na última aula sobre a inversão. É um cálice invertido. Por quê? Porque durante os séculos, durante a história, Israel, o povo de Deus e a igreja também, foi perseguida. A igreja foi perseguida, Israel foi perseguido durante os séculos, os milênios. Então, o povo de Deus precisou beber do cálice, da disciplina de Deus, do tratamento. Deus permitiu e continua permitindo que as nações sejam usadas, nações ímpias, nações cruéis, nações sem temor de Deus, sejam usadas para trazer essa disciplina, para trazer um tratamento, para trazer o povo de volta para si mesmo, um propósito redentor. Agora, no fim, Deus falou assim: eu vou inverter. Jerusalém vai ser um cálice grande, uma bacia de atordoamento para as nações. Jerusalém vai ser uma pedra, um obstáculo no caminho. Como eu falei, os países islâmicos consideram que Israel é a pedra no caminho deles, que impede que eles tenham esse domínio do mundo. É interessante, eles falam que os Estados Unidos é o grande Satã, Israel é o pequeno Satã, mas eles colocam Israel como a chave, e realmente é. Mas outras nações verão da mesma forma. E então o versículo 3 fala que essa pedra, todos que quiserem mexer, tirar essa pedra do caminho, acabar com Israel, varrer Israel do mapa, todos que quiserem fazer isso, mesmo que seja assim, de neutralizar, de deixar Israel de lado, todos serão
profundamente machucados. Mas veja como é a inversão, eu acho que eu não mencionei isso na última aula, que quando Israel é objeto da disciplina, da ira de Deus, então as outras nações atacam Israel. As outras nações dominam Israel, invadem, mandam para o cativeiro, tomam conta, maltratam o povo de Israel. Agora, quando Israel se torna um cálice de atordoamento, de veneno para as outras nações, não é que Israel vai atacar. Olha só, continua sendo as nações se unindo como nunca antes, nunca houve na história do mundo uma aliança tão grande, tão universal, contra, assim, nunca houve uma aliança tão grande de todas as nações, nunca houve, sempre são dois campos, né? O Ocidente contra o Oriente, a democracia contra o comunismo, sempre são dois campos muito delineados. E aqui nas outras passagens, sempre descreve todas as nações se unindo. E se nós formos olhar para Ezequiel, nós vamos usar alguns textos de lá também, Ezequiel 38 e 39, que ele fala de Gog como uma figura, representa o anticristo, ele que vai encabeçar isso, ele que vai levar, induzir as nações para ir contra Israel. Então, mesmo Deus usando Israel como um cálice de veneno para julgar as nações, não é Israel atacando, mas são as nações atacando, só que dessa vez Deus vai levar as nações para Israel, para atacar Israel, para invadir Israel, mas ali Deus vai fazer com que eles sejam totalmente derrotados, vai ser algo nunca antes visto nessa proporção. Então, essa é a descrição que ele fala. Nós terminamos o versículo 3, falando que então ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, eu só vou ler a descrição, essa parte da profecia de Ezequiel 12 vai do versículo 4 até o versículo 9. Então nós vamos ler, nós não vamos comentar sobre todos os aspectos, tem várias coisas aqui também que eu não entendo, não sei exatamente como será o cumprimento disso, mas é a descrição que nós temos aqui desta guerra, dessa grande batalha final. Versículo 4. Naquele dia, então, lembra assim, naquele dia é uma coisa que coloca o evento nesse contexto do tempo final, do dia do Senhor, das coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus, logo antes e durante, mas não é uma coisa precisa, no sentido assim, olha, primeiro vai acontecer isso. Nós temos alguma, assim, Ezequiel, ele tem uma coisa mais sequencial, Ezequiel 38, 39, ele explica um pouco mais, a gente vai pegando alguns fatos, complementando algumas coisas nos outros profetas, mas não temos essa cronologia resolvida, não sabemos exatamente como as coisas vão acontecer, nós vamos ter que continuar buscando a Deus, dependendo de Deus, sendo surpreendido por Deus. Então, nunca pense que você tem o controle, que você sabe tudo o que vai acontecer, mesmo nesse contexto. Então, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de pânico a todos os cavalos. O cavalo era o principal diferencial de guerra naquele tempo. Se um exército tinha cavalos e o outro exército não tinha, então o exército com cavalos era muito mais forte. Então, hoje seriam tanques de guerra, aviões, armas nucleares, mísseis. Então, hoje tem esses diferenciais que dão a vantagem para um exército. Mas ele está dizendo, eu vou ferir de pânico
a todos os cavalos, e de loucura os cavaleiros. Então, lembra assim, essa descrição me faz lembrar daquela cena do povo de Israel saindo do Egito, lembra? Em Êxodo 14, quando, depois da última praga, Faraó mandou o povo sair, sai rápido, assim, o povo saiu e ficou de frente a frente com o Mar Vermelho. E Faraó então pensou, agora é a minha hora, vou atrás deles, vou trazê-los de volta. Não sei exatamente o que ele pensava em fazer, acho que trazê-los de volta, porque eles eram úteis como escravos. Então eles foram atrás e Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou no meio do mar, o exército de Faraó foi atrás deles, entrou no mar, mas antes mesmo do povo sair, no povo de Israel, sair do fundo do mar, e aí Deus fazer com que o mar encobrisse o exército do Egito, Deus fez com que os carros dos cavalos, assim, que começou a sair as rodas. E os próprios egípcios falaram assim, essa guerra está desigual, porque Deus está lutando do lado deles. Isso aqui tem nós temos uma grande desvantagem. Isso aqui não é uma guerra de igual para igual, porque o Deus poderoso está lutando contra nós. Então, inclusive, essa guerra final tem muita semelhança no livro de Apocalipse com o tempo da Páscoa no Egito, as pragas, Faraó como o anticristo, Deus se manifestando, porque normalmente Deus faz coisas sobrenaturais, fez coisas ao longo da história, mas em geral Deus não se manifesta visivelmente. Quem não tem olhos para ver, quem tenta ignorar, sempre tem uma explicação natural, acha que aconteceu por acaso, que foi uma coincidência, sei lá. As pessoas conseguem racionalizar e não enxergar a mão de Deus na história. Mas no êxodo do Egito, Deus se manifestou. O braço de Deus foi desnudado, Deus fez obras poderosas, Ele mostrou que Ele era mais poderoso do que os deuses do Egito. Ele naquele momento da história, Ele quis se revelar, Ele foi visto como o Deus de Israel, Deus poderoso. Então, foi um momento único na história, em que Deus realmente fez uma intervenção e todos puderam ver que era algo que não era humano, era muito sobrenatural. E de uma maneira muito mais ampla, muito mais visível, muito mais poderosa, Deus vai fazer isso nessa última batalha. Ele vai se manifestar. Então, inicialmente, ele vai... não sei se é inicialmente, mas uma das partes da manifestação de Deus é Ele colocar em desvantagem, que imagina, todas as nações do mundo contra Israel, não tem chance, não tem a mínima chance para Israel ganhar essa batalha. Então é uma situação impossível, como o povo de Israel na frente do Mar Vermelho, mas muito, muito mais sério. Muito mais impactante. Então, Deus vai fazer duas coisas, ou três coisas pelo menos. Ele vai colocar os exércitos das nações em desvantagem. Ele vai colocar pânico nos cavalos e ele vai colocar loucura nos cavaleiros. Então você vai ter, mísseis que não vão acertar o alvo, não sei exatamente como isso vai se evidenciar, mas Deus vai colocar confusão nos equipamentos, ele vai fazer toda a tecnologia não funcionar,
E ele vai colocar loucura nos operadores, nos pilotos, nos generais, nos soldados. Ele vai colocar loucura. Eles não vão saber, eles vão fazer coisas idiotas, eles vão fazer coisas assim, contra o senso comum. Então, de loucura os cavaleiros. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos. Então, ele vai colocar pânico, ele vai colocar cegueira, ele vai colocar loucura, mas Deus, vai ficar com os olhos abertos, cuidando do povo de Israel. Versículo 5: Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Isso fala de uma união. Outras passagens falam, às vezes, de uma união entre aqueles dois reinos, o reino de Judá e o reino das outras tribos de Israel. Aqui mostra que pode haver, tem duas referências nessa passagem, no versículo 7 também, parece que com uma rivalidade, uma desunião entre o povo de Judá, que é toda a região, né, do sul de Israel, e o povo de Jerusalém. Isso é comum, né? O povo de interior contra o povo que mora nas capitais. Existem muitas rivalidades dentro das nações, paulistas contra cariocas, todas as nações, pequenas e grandes, eu acredito que tem esse tipo de rivalidade. E os chefes de Judá falaram no coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém. Eles vão sentir unidade. Nós somos fortes porque o povo de Jerusalém está ao lado de Deus. Então eles vão entender que eles são um só, eles vão lutar juntos, eles vão sentir essa unidade. Versículo 6: naquele dia porei os chefes de Judá com uma brasa ardente debaixo da lenha, como uma tocha entre os feixes de espigas. À direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Então, ele está dizendo que o povo de Judá, o povo, os chefes, a nação de Israel, eles serão como tochas de fogo, como brasas vivas, onde há lenha seca, onde há feixes de espigas, assim, vai consumir, né? Então, todo mundo que chega perto, assim, vai ser consumido pelo fogo. Versículo 7, o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, que fala também sobre essa questão. Deus vai eliminar essa rivalidade. Então ele vai salvar primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, que seria a casa real, né, a liderança, a realeza, e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Deus não quer que uma parte do seu povo seja eles que são bons e nós não somos, mas Deus vai nivelar. Deus vai salvar primeiro esses habitantes mais fracos, vamos dizer, o que não são da liderança, o que não são da capital, que não tem toda a preparação, o conhecimento, a habilidade dos que são de Jerusalém, não são da liderança. Então ele vai salvar primeiro os mais fracos, mas todos vão sentir que fazem parte da mesma operação de salvação de Deus. E olha só o que ele fala no versículo 8. Então, eu falei, Deus vai fazer pelo menos 3 coisas que eu identifico aqui no meio dessa guerra. Eu só falei da primeira. A primeira é que ele vai colocar esse enorme exército em desvantagem, como ele fez com o exército de Faraó ali perseguindo o povo no meio do Mar Vermelho. Ele vai lutar contra eles. Então ele vai colocar, apesar de todos os números e todas as armas e todos os recursos que eles têm,
ele vai colocar cegueira e loucura, etc., no exército do inimigo. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que ele vai fazer, ele vai tornar o povo de Israel, o povo dele, ele vai fortalecê-los. E ele vai colocar esse povo como, assim, como heróis, como povo assim, com poderes, como super heróis, como pessoas com poderes extraordinários, sobrenaturais. Olha o que ele fala, versículo 8. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles for mais fraco será como Davi. Então, assim, o mais fraquinho vai ser um guerreiro tão forte quanto Davi era. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Então, Deus vai transformar o povo dele em pessoas extraordinárias, em guerreiros. Então, ele vai enfraquecer os inimigos e vai fortalecer o povo dele. Isso, depois a gente vai confirmar isso em outros lugares também, mas eu queria só lembrar alguns textos que nós já estudamos recentemente em Zacarias. Zacarias 9, versículo 13. Olha que Deus, assim, são outras profecias que confirmam essa mesma ideia, assim, de que Deus vai fortalecer, ele vai dar uma força sobrenatural para seu povo. Zacarias 9:13, para mim curvarei Judá. Lembra que em Zacarias 9 ele falou que ia até tirar as armas de guerra, ia tirar as armas naturais, mas aí ele fala, vou curvar Judá como arco, vou encher esse arco de Efraim, suscitarei teus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó Grécia, te porei como a espada de um guerreiro. Então, nós falamos bastante sobre esse versículo, dizendo que Deus ia tirar as armas de guerra do povo dele, mas ia transformar seu povo em armas de guerra. E aqui fala sobre o terceiro aspecto que Deus vai fazer nessa guerra. Primeiro, ele vai enfraquecer, vai confundir os inimigos. Segundo, ele vai fortalecer o seu povo. E terceiro, ele mesmo vai aparecer. Versículo 14. O Senhor será visto sobre eles. Então, tem profecias em Zacarias 14, em Apocalipse 19, que colocam a própria volta visível de Jesus como o ponto culminante desta guerra. Então o próprio Senhor será visto sobre eles, as suas flechas sairão como relâmpago, o Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul, o Senhor dos exércitos os amparará. E aí ele fala, né, que capítulo 10 de Zacarias, fala que, versículo 5, Zacarias 10, versículo 5, fala que o povo deles serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, porque o Senhor está com eles. Confundirão os que andam montados em cavalos, fortalecerei a casa de Judá. Então são, versículo 7, de Zacarias 10, os de Efraim serão como valente. Então, tem várias outras profecias que falam que Deus vai fortalecer tremendamente, vai dar um poder sobrenatural para seu povo. Nós já vimos, em pequena medida, só uma pequena amostra, já foi visto isso nas batalhas, nas guerras do século passado, depois que Israel se tornou uma nação, houve várias guerras, né? Houve a guerra espetacular de 6 dias em 1967, mas houve várias situações milagrosas, logo depois que se tornou uma nação, em 1948, Israel não tinha nada, não tinha um exército treinado, não tinha equipamentos, não tinha condições de enfrentar todas aquelas nações árabes em volta. Então, muitos milagres aconteceram.
muitos livramentos. Deus fez isso, já fez isso na história. Já acontece, tem outras épocas na história, na Segunda Guerra Mundial, tem histórias de como Deus fez intervenções. Mas agora, no final, essa última batalha vai ser mais do que em qualquer outra época, ok? Então, voltando para Zacarias 12, só para terminar esse trecho, versículo 9, diz então, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha, eu vou dar a minha perspectiva, que eu entendo, porque primeiro quando a Bíblia fala todas as nações, é uma força de expressão. Não significa necessariamente que cada nação das 200 e tantas nações que existem no mundo hoje vão fazer guerra contra Israel. Não significa necessariamente que todas, como as guerras mundiais, nós também falamos. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, mas nem todas as nações se envolveram nessa guerra, mas afetou e houve um envolvimento de todas as regiões do mundo. Então, essa última guerra vai ter envolvimento talvez bem maior do que as guerras mundiais que já aconteceram, mas vai haver assim, uma união das nações do mundo, de uma grande parte das nações do mundo contra Israel. Essa é a primeira observação. A segunda é que quando Deus fala, eu quero destruir todas as nações, nós precisamos entender que a ira de Deus é contra os sistemas. Isso não significa que Deus não vá julgar diretamente as pessoas. Deus vai julgar governantes, Deus vai julgar os exércitos, Deus vai fazer algo que envolve morte, que envolve juízo contra as nações, mas nós nunca devemos pensar que Deus é contra todas as nações, porque Deus ama as nações e porque nós temos o livro de Apocalipse, a Bíblia inteira falando que Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Então, quando Deus fala assim, eu quero, tem uma profecia em acho que é Jeremias 30, que fala que Deus vai julgar Israel, mas não vai acabar totalmente com o seu povo, né? Ele vai julgar, mas vai ter um remanescente. Que ele vai destruir totalmente as nações, as outras nações, mas Israel ele vai julgar parcialmente para trazer de volta e para restaurar. Então, aí parece, bom, o único povo que Deus quer é o povo de Israel. Bom, sabemos pela nova aliança que Deus introduziu povos de todas as nações e fez um novo povo que nós não substituímos Israel, mas nós fazemos parte de Israel. Mas, mesmo assim, o papel de Israel e o papel da igreja junto com Israel é abençoar as nações, não é destruir. Então, quando nós lemos, naquele dia, procurarei destruir todas as nações, ele está querendo dizer todos os povos, todas as autoridades, todos os sistemas, todos os exércitos que se levantam contra Deus. E é por isso que não vai ter dois blocos nessa guerra final. Vai ter um bloco só, porque é a união de todos os sistemas humanos. Vai haver uma aliança que nunca conseguiram fazer. Só na Torre de Babel, quando depois do dilúvio, todos os povos se uniram para fazer algo contra Deus. Então, vai haver essa nova aliança, essa nova Babilônia, essa nova força que vai unir todos os povos. Mas não significa que Deus queira, que Deus tenha ódio, que Deus tenha ira contra todos os povos da terra. Ele vai julgar
o sistema, ele vai julgar todos que fazem parte do sistema, todos que se aliarem contra o sistema, dentro desse sistema, contra Deus. Então, mas ele ama as nações, ele deseja resgatar. E aí nós temos todas as profecias que falam que todas as nações subirão a Jerusalém e todos entrarão em harmonia com ele. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho dessa profecia. Antes de falar um pouquinho, então, agora, sobre esses itens que coloquei aqui na folha e pegando, assim, além do que está aqui em Zacarias 12, eu quero ler em Apocalipse 16 para mostrar quem também está atuando, porque nós vamos ver, principalmente em Ezequiel 38, mas em Joel 3 também fala isso, que é o próprio Deus que vai fazer com que as nações venham contra Israel. Deus vai induzir, Deus vai provocar, é Deus que vai fazer com que haja essa guerra. Mas em Apocalipse 16, vamos ver o que está escrito ali, fala o seguinte, Apocalipse 16, versículo 12, o sexto anjo, então aqui é uma sequência de taças, né, das últimas pragas, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É interessante que é dessa passagem aqui que vem, assim, é conhecida até nos meios seculares, fazem filmes sobre isso, a guerra do Armagedon, assim, é o termo mais conhecido, né, sobre essa guerra final. E é tirado, assim, dessa passagem aqui. Então, aqui nós vemos que cita especificamente os reis do Oriente, mas fala... no versículo 14 fala, vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ele intercala o versículo 15, é um tipo de um parênteses no meio dessa praga, eis que venho como ladrão. Nós sabemos, né, tem em Tessalonicenses falando que o dia do Senhor não precisa nos pegar de surpresa, porque nós andamos na luz, mas não porque a gente sabe quando vem. O dia do Senhor não precisa nos pegar, não precisa ser como ladrão para nós, não porque a gente sabe quando vem, mas é porque quando você está acordado, nunca pega você de surpresa, que você está vigiando, você está alerta, você está pronto. É quando você dorme, é quando, né, as virgens dormem, que o toque da trombeta vem como um susto. Mas quem estava preparado, né, as 5 virgens que estavam preparadas, mesmo dormindo, quando vem a trombeta, então elas acordam e já estão prontas. Então tem a grande trombeta que vai soar e que ele fala assim, olha, é melhor ficar vigiando, ninguém sabe quando vem. Então nossa preparação, então
reforçando, enfatizando de novo, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, não vamos nos colocar como sábios, como aqueles que sabem exatamente o que está acontecendo. Tem tanta gente falando coisas por aí. Não sejamos nécios, não sejamos pessoas presunçosas. Tem as pessoas que não estão nem aí, mas tem as pessoas que acham que sabem e não sabem. Se você acha que o perigo vem de um lado, se você está dirigindo numa rodovia e você só olha no retrovisor de um lado e não vigia do outro lado, você pode ter um acidente por não enxergar o perigo que está chegando. Então, nós temos que estar sempre, né, a Bíblia fala que a gente tem que andar na luz e sempre dependendo de Deus. Mas eu queria mostrar essa profecia que se alinha com tudo que nós estamos olhando sobre a batalha final, e também porque mostra que Deus é a causa que nós chamamos a última causa, a causa principal. Ele que está por trás de tudo. Mas ele usa. Lembra como aquela história impressionante de como Acabe e Josafá foi junto com ele para uma guerra e eles chamaram aquele profeta que estava até na prisão porque Acabe não gostava dele, Micaías, e aí ele contou a visão que Deus tinha dado para ele, de como Deus fez um conselho, reuniu o conselho e falou assim: quem vai induzir Acabe a ir para a guerra? Por quê? Porque Deus iria julgar Acabe, era o momento do juízo de Deus, e Deus iria usar uma nação, um outro povo, para trazer juízo sobre a vida de Acabe. E aí alguém no meio do conselho falou assim: eu posso ser um espírito mentiroso na boca dos profetas para fazer Acabe ir para a guerra. Então Deus aprovou, Deus usou a estratégia de demônios enganadores, e a Bíblia fala isso claramente em 2 Tessalonicenses 2, que Deus vai enviar a operação de erro. Então, é muito sério isso de como Deus é a causa, Deus está controlando, Ele deseja a redenção, Ele deseja que todos venham ao arrependimento, mas Ele vai usar espíritos malignos para induzir todos os povos a ir contra Jerusalém, ainda que vai ser para o mal deles. Eles não vão entender, eles vão ser loucos, eles não vão entender que estão indo para a destruição, ok? Então vamos olhar aqui primeiro. Eu vou dar uma visão geral aqui nesses itens que eu coloquei aqui nessa folha. Não é que isso aqui seja completo, mas assim, algumas coisas que eu estou identificando como fatores, como aspectos, como características dessa última grande guerra, e queremos entender mais. Eu vou também já dizer, desde já mencionei, mas vamos lembrar, eu estou seguindo Zacarias, capítulo por capítulo, a visão dele. O capítulo 12, que nós estamos estudando, fala a respeito dessa última grande guerra, mas depois o capítulo 14, 13 e 14 vão falar sobre essa mesma guerra de um outro lado. É como você filmar ou fotografar uma cena de diversas perspectivas, diversos pontos para pegar aspectos diferentes. Então, nós vamos voltar para esse tema depois, daqui pouco tempo, né, quando chegarmos aos últimos 2 capítulos de Zacarias. Então, nós não estamos fechando todos os aspectos. Eu não quero entrar hoje nos aspectos que serão vistos no capítulo 14. Tem vários pontos, né, 13 e 14, vão mostrar vários aspectos
coisas que vão acontecer nessa guerra que não são revelados aqui no capítulo 12. Mas até agora, o que nós podemos ver? Eu vou falar sobre todos aqui para dar um tipo de um panorama geral, e depois nós vamos voltar a ver alguns textos, principalmente em Joel 3 e Ezequiel 38 e 39, para complementar isso aqui. Então, a primeira pergunta é: quando essa guerra vai acontecer? Nós não temos uma precisão, Deus não revelou exatamente quando vai acontecer, mas nós sabemos, eu até vou pular aqui para o item número 6, nós sabemos que essa grande guerra é muito ligada à volta de Jesus, ao dia do Senhor. Então, quando que essa guerra vai acontecer? Vai acontecer na segunda vinda, pouco antes. Então, nós não sabemos quando que é a segunda vinda, por conseguinte, nós não sabemos quando que vai ser, exatamente quando que vai ser a grande guerra. Mas é muito claro no livro de Apocalipse. Eu vou citar os dois textos principais que falam da volta visível de Jesus, que são Zacarias 14, que nós ainda vamos examinar, mas que relaciona a grande guerra com o aparecimento visível de Jesus na sua volta. Então, há uma ligação muito forte entre as duas coisas, não dá para separar. E Apocalipse 19, que também descreve Jesus montado no cavalo branco, vindo com todos os seus exércitos, voltando e fazendo uma grande guerra contra a besta e todos os reis da terra. Então, nós temos essas duas passagens que descrevem a guerra final como sendo junto com a vinda de Jesus. Agora, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, depois eu vou ler o texto, mas está em Joel 3, que fala que isso vai acontecer no tempo da restauração de Israel. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Israel não está restaurado em todos os aspectos, mas Israel é uma nação, algo inconcebível há algum tempo, né? Não tanto tempo, mas, sei lá, 200 anos, 150 anos, sei lá, assim, as pessoas não faziam ideia do que poderia acontecer. Então, isso é um milagre moderno, é um milagre atual que aconteceu, e Joel é muito claro, depois eu vou mencionar isso melhor, mas vamos só seguir esses pontos aqui para ter uma visão. Então, número 2 é uma guerra provocada por Deus, já falei sobre isso. Número 3 é uma guerra para julgar as nações. Esse ponto nós vamos ter que avaliar também à luz de Zacarias 13, 14, porque tem algo de purificação, tem algo no sentido assim de morte que vai acontecer com o povo de Israel também. Mas o propósito dessa guerra não é para julgar Israel, não é para trazer, não é um tempo de juízo sobre Israel em primeiro plano. Assim, pelo menos as profecias que a gente vê, assim, várias profecias que colocam isso, mesmo aqui em Zacarias 12, ele está colocando assim, não, Israel que é um cálice de atordoamento para as nações, não é visando julgar Israel, mas tem um processo de purificação também com Israel, mas esse é um aspecto um pouco mais complexo para entender, mas o propósito principal, muito explícito nos profetas, é que essa última guerra é para julgar as nações. Número 4, Deus vai se manifestar às nações. Essa é uma oportunidade, porque essa é uma das respostas à pergunta, mas por que precisa ter uma guerra? Eu não sei responder isso de uma forma completa, nós queremos entender, eu creio que Deus vai revelando mais, nos dando mais entendimento, para a gente entender o que Deus deseja fazer, qual o propósito redentor.
Mas o objetivo de Deus, como nós lemos em Apocalipse 11, quando ele já fala da 7ª trombeta, o objetivo de Deus, isso está claro em vários outros textos também, é que Babilônia caia, que a meretriz seja julgada. Apocalipse 11 fala assim: todos os reinos do mundo, todos os reinos, todos os sistemas, todas as autoridades, potestades, governantes, sistemas, em todas as áreas da vida, todas as fortalezas, todos os aspectos, as manifestações do reino deste mundo precisam cair, precisam ser julgados. Todos os reinos deste mundo se tornaram reino do nosso Cristo e do nosso Deus. De Deus e do seu Cristo, né, que vai reinar para sempre com seus santos e tal. Daniel também fala sobre isso. Então, esse é o propósito. Então, Deus vai julgar as nações com essa finalidade. E o ponto aqui, número 4, vai junto. Vamos ver se a gente mostra em Ezequiel 38 como ele fala que Deus vai se manifestar. Deus vai mostrar um refrão no livro de Ezequiel, mesmo durante todas as profecias de Ezequiel, ele fala muitas vezes, ele fala para seu povo primeiro: e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, por isso que Deus tem o número 4, Deus vai se manifestar às nações. Deus quer que, assim como ele fez com o Egito no tempo de Moisés, ele quer que as nações se dobrem. Ele não quer simplesmente chegar assim, acabou tudo. Ele podia com um passe, ele podia com uma palavra, mas ele quer conscientizar, ele quer até mesmo dar uma chance. Vejam quem está agindo, vejam quem está lutando contra vocês, se arrependam, voltem enquanto há tempo. Naquela ocasião que eu acabei de mencionar, quando Josafá, junto com Acabe, eles foram para uma guerra que Deus queria julgar Acabe, Josafá falou com Acabe antes: mas não tem um profeta do Senhor? Você não quer saber o que Deus quer? Então são chances, são oportunidades que Deus dá. Joel 3 fala que as multidões, que fala que vai reunir todas as nações, ele fala multidões, multidões no vale da decisão. É uma grande decisão. Eu não sei exatamente quando vai acontecer, como vai acontecer o grande avivamento final que todos nós desejamos. Queremos a grande colheita que fala em Apocalipse 14, uma grande colheita. Deus não é juízo, o desejo de Deus é salvação. Vai ter uma grande colheita, muitas pessoas vão se converter. Como eles vão se converter? Gente, não tem nada mais eficaz para levar o povo ao arrependimento do que viver numa situação ou com a sombra de uma guerra ou dentro de uma guerra. E isso faz todo mundo abandonar seus caminhos, entender que nada mais vale a pena. Então, a Bíblia fala de coisas que vão acontecer no fim. Nós não sabemos como essas peças se encaixam exatamente, mas vai ter essa grande batalha, essa grande batalha final, mas vai haver muitas pessoas conhecendo a Jesus, muitas pessoas reconhecendo, se dobrando diante dele, né? Então, Deus vai se manifestar às nações, ele vai ser visto dessas formas que já descrevemos, Deus fazendo com que nada funcione, Deus confundindo os equipamentos, Deus colocando loucura. Isso é uma oportunidade para eles verem se tem alguém lutando contra nós. Tem uma força muito maior do que nós. E então eles vão ter a oportunidade de ver quem é Deus. E o próprio Deus, né, assim, tem a volta de Jesus visivelmente, mas vai ter muitas manifestações sobrenaturais.
Agora, Deus também vai se revelar a seu povo. E isso vai ser assunto de outra aula, mas o Zacarias 12 também, né, na sequência aqui, depois que nós paramos no versículo 9, do versículo 10 em diante, fala da conversão. É a passagem mais linda, mais clara, mais explícita sobre a conversão do povo de Israel no tempo do fim. De toda a Bíblia, Zacarias 12 é que fala mais claramente. A Romanos 11 fala, mas a gente não tem a descrição. Aqui nós temos algo, quase a gente consegue ver a cena de como eles vão se arrepender, de como vai cair essa ficha, de como de repente o véu vai ser tirado. Então, em outros lugares também fala que Deus vai se revelar, Deus vai ser conhecido por seu povo como nunca antes. Aquilo que ele desejou fazer, ele quis no Êxodo, ele quis que o povo conhecesse a ele, que o povo soubesse quem ele era, como ele tinha protegido, como ele agiu, mas eles ainda não conseguiram realmente ter essa conversão de coração, não era ainda o tempo da nova aliança, mas agora, na volta de Jesus, antes, a gente também são aspectos que não temos como saber exatamente qual vai ser a sequência e quando que as coisas vão acontecer exatamente, mas eles vão contemplar, eles vão ver Jesus os libertando sobrenaturalmente nesse momento tão dramático, e eles vão entender que é Yeshua, que é o Jesus que foi crucificado, que eles rejeitaram por séculos e milênios. Eles vão ter os olhos abertos. Vai ser um momento glorioso, um momento de maior sofrimento e um momento de maior glória. Então, Deus vai se revelar ao seu povo. Por que? Aí eu volto a essa pergunta, mas por que uma guerra? Por que precisa ter algo tão terrível? Mas começamos a enxergar que tem algo que Deus vai fazer para consumar a história, para terminar sua controvérsia com Israel e sua controvérsia com as nações, e unir a igreja com Israel num só povo. Deus tem várias coisas para fazer, para consumar a história, para trazer um final devido, um final que dá certo. Sabe quando você lê um romance, ou assiste um filme, quando você vê uma história que traz muito suspense, e você vê tanta coisa, tanto perigo, tantas coisas impossíveis, e às vezes tem um final maravilhoso e tudo dá certo, o bem vence e todo mundo fica feliz para sempre, mas às vezes até esses finais felizes também parece que deixam você meio assim, isso é uma fantasia, isso não poderia acontecer. Ou então você, muitas vezes, eu tenho a sensação assim, eles colocaram uma conclusão porque tinha que colocar um final na história, mas a conclusão não corresponde ao drama da história. Tem finais de um filme, tem finais de uma história que o final é uma coisa sem sentido, insípida. É uma coisa assim... Eu assisti todo esse filme para chegar nesse final, assim, uma coisa, às vezes você nem sabe direito o que aconteceu. Gente, Deus tem um drama que Ele está desenvolvendo na história, vai ter um final maravilhoso, vai ter um final de glória, vai ter um final fantástico. Então, eu não gosto de falar de guerra, eu acho horrível essas descrições, acho horrível que fala em Ezequiel 38, quantas pessoas morrendo, acho terrível todas as descrições, mesmo quando fala Deus vai colocar, vai dar força para seu povo, eles vão vencer, eles vão pisar os inimigos. Eu não gosto dessa cena de pisar os inimigos, o próprio Jesus pisando. Mas o final vai ser apropriado, o final vai corresponder mais do que corresponder ao drama.
Nós não podemos ter um final menos dramático, menos significativo do que o drama da história. O drama da história está criando um suspense, está criando uma expectativa. O mal mesmo cria uma expectativa. Porque não pode ter esse mal, por exemplo, que a Rússia está fazendo na Ucrânia, ou tantas outras situações, debaixo dos nossos olhos. Pessoas que têm recursos, desperdiçando os recursos e não abrindo a mão para alguém que precisa. Então, o mal, a crueldade, aquilo que é feito assim, sem coração, para oprimir, para derrotar, para subjugar os outros. A escravidão, no tempo da escravidão, clamava por um final. Então, o final da história corresponde, mais do que corresponde, vai completar, vai ser um final satisfatório, vai ser um final que vai trazer limpeza, mas vai trazer revelação de quem Deus é. Deus virá para colocar justiça, Deus virá para colocar ordem, Deus vai eliminar a injustiça, todo o sistema humano corrupto, torto, que não tem solução. Se você não se convenceu ainda, não existe um governo que é capaz de trazer justiça para a nossa terra. Não existe alguém, mesmo falando do nome de Deus, que vai ser capaz de fazer o que precisa ser feito. Às vezes a pessoa que fala que vai consertar é pior do que antes. Então nós temos que cair em nós mesmos e entender que tem um final glorioso. Então, Deus se revela, Deus vai se revelar a Israel, Deus vai trazer algo glorioso, e que nem os profetas eram capazes de visualizar de uma forma devida. Mas se você juntar a visão de Daniel, a visão de Zacarias, a visão de João no Apocalipse, você começa a juntar as coisas e ver que realmente algo tremendo vai acontecer. Número 6, como eu falei, o dia do Senhor é algo que vai abalar. Joel, o livro de Joel, curtinho, 3 capítulos, fala 3 vezes. 3 vezes fala que o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar em sangue, as estrelas vão cair, vai ter terremotos, vai ter um abalo. Ezequiel 38 fala que Deus vai intervir de tal forma que toda a natureza vai sentir, os peixes do mar, as aves do céu, vai abalar. Né? Hebreus 12 fala assim que um dia não vai ser um abalo lá no Monte Sinai, onde outras nações nem puderam ver. Né? Tinha um abalo enorme para o povo que estava olhando no Monte Sinai, Deus estava chegando, mas Hebreus 12 fala assim que vai ter um abalo de todas as coisas nos céus e na terra e debaixo da terra. Nada de potestade, de satânicas, de engano, nada vai permanecer. Vai ter um abalo enorme. Então os profetas falam sobre isso, essa guerra, todas as nações, em algum momento vai ter esses sinais do céu, vai ter algo assim muito visível. E a volta de Jesus, o que poderia ser mais? O que poderia ser um abalo maior do que Jesus vindo, montado num cavalo, todo olho vendo, as nações se arrependendo, enfim, vai ser uma coisa inimaginável. Esse é o dia do Senhor. Ele é um dia terrível, mas é um dia maravilhoso. Jesus falou assim, para a gente erguer os olhos, para a gente levantar a cabeça, para a gente não ficar com medo, para a gente falar assim, eu anseio, venha Senhor Jesus, porque é um abalo que vai colocar as coisas em ordem. Então, eu lembrei assim, essa descrição,
eu coloquei que no 7 aqui, que é vai ser semelhante, assim, na verdade, na crucificação de Jesus, lembra? O céu ficou escuro, teve um terremoto que rasgou o véu, a morte de Jesus abalou, houve até ressurreições ali, os túmulos abertos. Então, a morte de Jesus foi um prenúncio, foi uma pequena amostra do que vai acontecer no dia do Senhor, na volta de Jesus. Então, agora é interessante esse paralelo, porque esse dia da grande batalha, do grande livramento que Jesus vai trazer para seu povo, mas vai ser um dia de morte. Vai ser um dia de morte até para o povo de Israel. Muita gente vai morrer nessa batalha. Mas a morte não é o fim da história para Deus e não deve ser para nós. A morte de Jesus foi um dia escuro. Os próprios discípulos ficaram sem chão, sem esperança. O que aconteceu? Acabou. Nossa esperança acabou, tudo que a gente esperava acabou. Então, se nós não olharmos, se não entendermos o que Deus quer fazer, nós podemos pensar que tribulação, que morte é o fim, que Deus nos abandonou, que não tem mais. Mas é o dia da ressurreição, é o dia em que, no meio dessa aparente tragédia, e eu não sei como é que vai ser esse suspense, porque hoje, nesse capítulo 12 de Zacarias, nós estamos olhando mais que ele fala, mas eu vou colocar cegueira nos inimigos, loucura, eles vão se perder, eles vão perder a batalha, mas isso é em algum dado momento da virada, porque inicialmente, como nós vamos ver depois no capítulo 13 e 14, vai ter morte, vai ter destruição, vai ter, fala até de exílio, eu não sei como essas coisas vão acontecer, mas vai ter morte, derrota antes da vitória. Então, esse dia do Senhor vai ter muito martírio, vai ter muita morte no tempo, na tribulação, antes e tudo mais. Mas o dia do Senhor vai ser o dia da ressurreição, vai ser o dia em que as coisas vão mudar. Então, esse dia é o dia que vai introduzir o reino de paz e a habitação de Deus na terra. Eu não vou ter tempo de olhar as outras passagens, talvez a gente possa fazer isso na próxima aula, mas eu quero terminar, já estamos praticamente sem tempo, mas eu só quero ler com vocês o Salmo 118. Eu acho que eu nunca tinha visto esse salmo assim antes, mas eu quero ler esse salmo porque ele fala, ele se refere, talvez ele nem tinha, aqui não fala se é salmo de Davi ou não, mas se o salmista já estava vendo essa última batalha, não sei. Mas eu vou ler rapidamente, é um salmo que fala sobre a certeza de que Deus vai estar presente com o seu povo no meio de toda essa situação. Salmo 118. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor, essa palavra amor é hesed, seu hesed dura para sempre. Diga Israel, o seu hesed dura para sempre. Diga casa de Arão, o seu hesed dura para sempre. Digam os que temem ao Senhor, o seu hesed dura para sempre. Deus é fiel, Ele tem um amor de aliança, Ele não abandona, pode escurecer o céu, pode abalar todas as coisas abaláveis, mas o seu hesed não acaba. Na minha angústia, versículo 5, invoquei o Senhor, e Ele me ouviu, me libertou. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor. Eu vi um comentário, acho que foi do Mike Bickle, dizendo que
nesse cenário de todas as nações contra Israel, porque isso nunca aconteceu. Israel sempre teve grande apoio, principalmente dos Estados Unidos, mas de outras potências. E ele também diz assim: Deus vai derrubar ele vai remover todo o suporte que Israel tem em outras nações. Então é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes, em outros reis, em outras potestades. Olha o que ele diz no versículo 10: todas as nações me cercaram. Todas as nações é uma profecia. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as exterminei. Cercaram-me, tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as exterminei. Cercaram-me com abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. No nome do Senhor as exterminei. Com força me impeliste, essa intervenção de Deus. Com força me impeliste para me fazeres cair, as nações, Mas o Senhor me ajudou, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. É nessa hora que Deus vai mostrar o tamanho do poder dele. Não morrerei, mas viverei. Assim, vai ter morte física, algumas pessoas vão morrer, mas é como Jesus morreu, mas ressuscitou. E a nação, o povo de Deus não vai ser exterminado. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da retidão, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Render-te-ei graças, pois me ouviste e me salvaste. E aqui tem essa profecia da pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E vimos que Jerusalém também tem sido rejeitada e também é uma pedra que Deus vai manter. Foi o Senhor que fez isso, é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia do Senhor, que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. E outra profecia famosa aqui, que é o que o povo de Israel vai dizer para que Jesus volte: bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vos bendizemos. Deus é o Senhor e fez que a sua luz brilhasse sobre nós. Atai a vítima da festa com cordas às pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te renderei graças. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu hesed dura para sempre. Senhor Deus, te agradecemos porque, embora seja algo tão tenebroso para a gente contemplar, mas é algo que é necessário para que venha a luz, assim como era necessário que o Senhor morresse na cruz para que viesse a redenção. Agora é necessário que nós passemos também por essa noite escura, mas ela não será escura porque o Senhor estará conosco. Escura para o mundo, mas não escura, Senhor, para aqueles que confiam em Ti. Será escura para nossos olhos, mas o Senhor nos manterá e nós queremos ver a Tua glória revelada. Obrigado e pedimos, ó Deus, que cada vez mais tenhamos entendimento, que sejamos sábios, como o Senhor falou no livro de Daniel, que tenhamos a verdadeira sabedoria para estar preparados para aquele dia, em nome de Jesus. Amém.